Na física clássica, nós dizemos que o elétron, vamos pensar só em termos do movimento do elétron em torno do próton. O átomo de hidrogênio, eu preciso considerar só aqui o próton, né, e o elétron em movimento em torno do próton. Então, nós falamos aqui de uma órbita, a órbita do elétron. E essas órbitas se pode mostrar que são órbitas elípticas. Em casos muito particulares, pode acontecer dessa órbita ser uma órbita circular, mas isso é um outro problema. Então, a órbita é uma órbita elíptica e, em função do momento angular, você vai ter uma elipse e também de energia, né, com excentricidades as mais diversas, né? Mas, de qualquer maneira, sempre estamos falando de uma órbita e a partícula será encontrada ao longo de uma órbita. Na teoria quântica, o que faz sentido é falar em orbitais, né? Ora, os orbitais são regiões, né, do espaço nas quais a gente indica quando você tem uma probabilidade maior de encontrar a partícula, você ressalta. De forma que, nesse caso, a partícula está mais concentrada, você tem uma probabilidade maior de encontrá-la nessa região, uma probabilidade um pouco menor de encontrá-la nessa região, e assim por diante. E uma probabilidade praticamente nula de encontrá-la aqui, ou seja, praticamente você não tem nenhuma chance de encontrar a partícula fora de um determinado valor da variável R, né? De forma que, para a gente encontrar estas regiões com maior probabilidade de encontrar a partícula, o que a gente deve fazer é uma análise do módulo da função de onda como função de r, θ e φ, né, ao quadrado. É isto. A função de onda, por outro lado, ela é escrita sob esta forma aqui. Ou seja, o módulo de psi de r, θ e φ, ela é tal que o quadrado dela, a rigor, depende. Então, temos aqui uma constante de normalização, que a rigor depende só de L e N, né? Então, módulo de C, L, N e M, né? A gente acabou usando essa notação lá, ao quadrado, vezes módulo de psi, L, M, de θ, φ, ao quadrado. E, finalmente, uma função que pode ser representada como sendo R, é uma notação que às vezes a gente encontra em livros, textos, né? R, L, N de R, né? Esta função aqui, R, L, N de R'. E esta função agora ao quadrado. E o problema, portanto, consiste em cada caso, né, para cada valor de L, M e N, né, lembrando que N é igual a 1, não se considera o caso de N igual a 0. N igual a 1, 2, 3, um número inteiro positivo, e L pode assumir o valor 0, é um número inteiro também, L, mas ele começa de 0, 1, 2, 3 e assim por diante, né? M pode ser igual a 0 ou assumir um valor positivo ou negativo, porque M está compreendido entre os valores de L e menos L. Então, eu tenho 2 vezes L mais 1 valores para M, né?
De forma que na análise dos orbitais você vai analisar a distribuição de probabilidades, né, como função do ângulo, porque depende do ângulo e também depende do valor de R. É claro que uma coisa que a gente percebe facilmente, né, é o seguinte: essa distribuição de probabilidades, ela decresce exponencialmente. Quando você considera R tendendo a infinito, psi, e, portanto, os orbitais são tais que, à medida que R vai aumentando, a distância vai aumentando, né? Podemos pensar na distância, né, como a distância entre o elétron e o próton, falando da coordenada relativa, né? Então, à medida que a distância tende a infinito, psi tende a infinito e a sua chance, então, de encontrar a partícula muito longe tende a zero, né? Ora, alguns orbitais são relativamente simples, né? O orbital, por exemplo, 1s. O que significa 1s? S é uma representação, né, para L igual a 0 e para N igual a 1. Ora, nesse caso, praticamente o módulo de psi de R' ao quadrado é dado por uma constante vezes E elevado a menos R', porque a função de onda depende de E elevado a menos R' dividido por 2. Né? Então, nesse caso, a gente vê, aqui tem uma constante de normalização, mas a gente vê que nesse caso, a região onde eu tenho mais chance de encontrar a partícula é numa região próxima da origem. E à medida que a distância cresce, a sua probabilidade vai diminuindo exponencialmente de encontrar a partícula. O fato é que a partir das funções e também dos harmônicos esféricos, você pode determinar que regiões do espaço você tem maior ou menor probabilidade de encontrar a partícula.